em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Abacuque 3, verso 1. Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler a palavra do Senhor. Amém? Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouve, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo, Selá. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as lendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao esplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste pela salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu traspassaste, queridos, eu me perdi aqui. Tu traspassaste com as tuas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o o meu ventre se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das costas e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluias, glória a Deus, amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor aqui em Abacuque, o livro de Abacuque, o profeta Abacuque, ele escreveu a sua profecia num momento de intensa perplexidade, quando se sentia em conflito com a vontade de Deus. Aliás, uma das coisas que às vezes nos sentimos em conflito é diante da vontade de Deus. Você já se sentiu assim? Em conflito com a vontade de Deus? O conflito e sinceridade desse profeta, de Abacuque, tornam a sua profecia a mais lúcida da palavra de Deus. Ao longo desse livro, queridos, notamos que o profeta foi do vale da dúvida e dos questionamentos,
ao alto da torre de vigia, à espera da resposta do Senhor à sua queixa. O mais assombroso desse livro é percebermos que, ao contrário do que muitos apregoam, não houve mudança na situação em si como resultado da oração do profeta. No entanto, houve uma mudança profunda no interior do profeta, que o fez permanecer firme, que o fez permanecer agarrado no Senhor, mesmo a despeito, independente da situação ao qual ele se encontrava. Queridos, se formos sinceros e deixarmos cair as máscaras da hipocrisia religiosa que nós carregamos muitas vezes, admitiremos que não é fácil permanecermos firmes no Senhor em todo o tempo. Há momentos em que somos como tão impactados com as situações inusitadas e ameaçadora, que chegamos a pensar que o Senhor, Ele se esqueceu de nós. Ou por outro lado, questionamos como Abacuque, onde está Deus em meio a essa situação pela qual eu estou passando, pela qual eu estou vivendo? E aí a gente começa a orar: Senhor, livra-nos desses momentos ruins, Senhor, livra-nos dessas horas de suores frios. Mas, irmãos, invariavelmente, essas horas nos alcançam. Essas horas alcançam a mim, essas horas alcançam a você, essas horas alcançam a nossa família. Por isso, devemos mudar a nossa oração e pedir que o Senhor nos fortaleça nesses momentos difíceis, que Ele nos fortaleça para essas horas dos suores frios. Quando esses conflitos nos assolam, muitas vezes somos impulsionados pela nossa fraqueza a rejeitar o sofrimento. Mas quando olhamos biblicamente, quando vamos lá para a palavra de Deus, para os servos de Deus lá no passado, sentimos um certo alívio. Por quê, queridos? Porque descobrimos que eles estavam sujeitos aos mesmos momentos de abatimentos como eu e você sentimos. Descobrimos que eles também passaram por fraquezas, que eles também passaram por inquietações da mesma forma que nós, mas com um diferencial, queridos. A partir do momento quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos isso, nós descobrimos que eles foram socorridos por Deus nos momentos mais difíceis da vida deles. Então, assim como Abacuque, nós devemos falar aberta e sinceramente com o Senhor sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos questionamentos. Sabe, Abacuque, ele chegou diante do Senhor. Esse profeta, ele era um homem de questionamentos. Ele queria respostas, como a maioria de nós queremos respostas para certas situações que nos acontecem. Não devemos ter vergonha de admitir isso, irmãos. Sabe, quando abandonamos a nossa arrogância pretensiosa e buscamos respostas de Deus com sinceridade de coração, seremos respondidos, amém? De um jeito ou de outro, o Senhor, Ele trará resposta para o teu e para o meu coração. Queridos, o texto lido, ao contrário de significar falta de fé, ele é traduzido como a mais autêntica, a mais lúcida, a mais contundente confissão de fé de manter-se firme no Senhor. Quando tudo nos vai bem, é muito fácil, é muito fácil. Não é verdade? Quando tudo vai bem para as nossas vidas, é muito fácil confiar, manter-se firme no Senhor. Mas aqui nós vemos o contrário. Aqui Abacuque encarou o fato assustador de que a nação ela seria invadida por um inimigo intolerante. Ele sabia que muitos daquele povo seriam levados para o exílio e que outros tantos seriam mortos. A terra seria devastada, Jerusalém e o templo seriam destruídos. Mesmo em meio a essa assolação, irmãos,
o profeta ele declara a sua decisão. Ele esperaria, se alegraria e confiaria no Senhor em qualquer situação. Então nós vamos ver aqui lições que o profeta Abacuque nos traz em cima desse texto, do versículo 3, do capítulo 3, do versículo 16 ao 19. Em sua confissão de fé, Abacuque, ele tomou 3 decisões. A primeira decisão de Abacuque, ele disse: esperarei no Senhor. Se o profeta tivesse dependido dos seus sentimentos, queridos, ele jamais teria escrito essa confissão de fé. Ao olhar para o futuro, ele viu a nação rumando para a destruição. Assim como nós, ao olharmos para a nossa realidade hoje, mesmo sem querer admitir ou aceitar, muitos de nós aqui, ou então a maioria, estaremos atravessando águas turbulentas. Eu vou falar para você e você fala para a pessoa que está ao seu lado. Toda grande arrumação é precedida por uma grande desarrumação. Sabe, irmãos, o profeta Abacuque, ao olhar para dentro dele, ele se viu tremendo de medo. E ao olhar ao seu redor, ele viu todo o sistema preste a desintegrar-se. Sabe, irmãos, quantas vezes nós não nos sentimos assim, chocados com as nossas próprias percepções. Contudo, quando pela fé Abacuque ele olhou para o alto, ele viu Deus com todos os recursos infinitos da sua graça. Ali os seus medos sumiram, aleluias. A palavra do Senhor lá em Isaías capítulo 30, versículo 15, o Senhor diz assim: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Ei, eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deus sempre nos capacita para aquilo que Ele ordena. Amém? Vou repetir. Deus sempre nos capacita para aquilo que Ele ordena. Aleluia. Sabem, queridos, em meio às crises, Abacuque, ele não se desesperou. Ele queria respostas, mas não se revoltou. Ele não se distanciou do Senhor e não se queixou de Deus. Ele não começou a ficar murmurando, não, irmãos. É claro que o profeta se sentiu abalado, sim. Mas o seu sentimento era como o do salmista lá no Salmo 62, versículo 2, ele diz assim: só Ele, aleluia, é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você, e você vai falar para a pessoa que está ao seu lado: a tribulação não destrói o crente. Repete comigo. A tribulação não destrói o crente, mas o fortalece. Tanto o salmista quanto Abacuque não se desesperaram diante da situação difícil. Eles dependiam de Deus e confiaram em sua proteção. Abacuque se queixa a Deus, se aproxima dele e ora, declarando a ele a sua dependência, consciente de que somente o Senhor seria capaz de sustentá-lo em meio às dificuldades. Amém? Então, queridos, guarda isso no teu coração. Vou repetir de novo. Deus sempre nos capacita para aquilo que Ele ordena. Amém? A segunda decisão de Abacuque, lá no versículo 17, ele diz assim: eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, precisamos aprender com a maturidade desse herói da fé. Mesmo que a ação dos babilônios não deixasse pedra sobre pedra, o profeta afirma nessa passagem que ele se alegrará no Senhor e exultará no Deus da sua salvação. Aleluia! Aí eu te pergunto, qual o motivo desse regozijo? Uma vez que ao seu redor tudo era só desolação.
era só perda, era só dificuldade, era só crise. Qual o motivo desse júbilo, dessa alegria que o profeta estava passando? Sabe qual é o motivo? Fala para a pessoa que está ao seu lado, diz para ela assim: Deus ainda está no trono. Amém? Deus ainda está no trono. Fazendo o que, pastor? Cumprindo os propósitos divinos em seu favor. Aleluia! Cumprindo os propósitos divinos a favor do seu povo. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, essa confissão de fé de Abacuque é também chamada de cântico na escuridão. Ele não podia cantar por causa das circunstâncias, mas ele podia cantar, aleluia, a fidelidade e a imutabilidade de Deus. Aleluias, glória a Deus. Querido, Deus sempre pode nos dar cânticos na escuridão dos nossos sofrimentos mais cruéis. Ele vai te dar um cântico, uma adoração espontânea diante dele, diante do Eterno, diante do Salvador da sua vida. Aleluias! Sabe, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo que o profeta relembra os feitos maravilhosos de Deus no passado, e isso o anima, isso o reanima. Os feitos de Deus no passado, irmãos, devem nos fazer dependermos mais dele. Deus ainda está no trono, amém? Deus ainda está no trono para cumprir os propósitos dele na sua vida e na vida da sua família. Aleluias, amém? Glória a Deus. A terceira decisão de Abacuque, lá no versículo 19, ele diz assim: confiarei no Senhor. Irmãos, diante do poder destruidor da Babilônia, Jerusalém seria esmagada. Quando Abacuque ele viu a situação difícil, o que ele fez, irmãos? Ele subiu até a torre de vigília para quê? Ele subiu a torre de vigília para orar. Lá ele mostra que depende totalmente de Deus. Sabe, queridos, a oração ela deve fazer parte das nossas vidas. Porém, em tempos difíceis, o nosso clamor deve ser muito maior. Não podemos nos contentar apenas com os recursos humanos para alcançarmos a solução para os problemas que nós nos encontramos. Não. Eu vou falar para você e você fala para a pessoa que está ao seu lado. A ação sem a oração pode resultar em frustração. Você tem orado? Porque quando você ora, meu irmão, você então começa a rodar a roda da ação, né? Porque a ação sem oração vai te deixar frustrado. Deus ele ouve dos céus com ações corretas, como humilhação. Qual a ação que vai resultar, que não vai resultar em frustração? Sabe qual é, querido? É quando você se arrepende, é quando você se humilha, é quando você se despoja e coloca a boca no pó, coloca o seu joelho no chão, a boca no pó, e quando você vai para o pó, a sua oração toca o coração de Deus para cumprir os propósitos dele na sua vida e na vida da sua família. Aleluias! Buscar a Deus é um grande recurso que eu e você temos, irmãos, e esse recurso nós precisamos usar. Uma vida de oração, ei, anota aí, uma vida de oração é uma vida de fé, amém? Uma vida de oração é uma vida de fé. Tudo que queremos conseguir, meus irmãos, tudo que queremos conseguir, quando dependemos dele, precisamos ir para a oração. E quando nós vamos para a oração, nós estamos colocando a nossa fé em ação. Aleluia, amém?
Por isso, nas dificuldades, irmãos, não podemos nos entregar ao desespero e nem à incredulidade. Sabe, Abacuque, ele prevaleceu firme na oração. E o que aconteceu? Deus o ouviu. Assim como o salmista, lá no Salmo 40, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Queridos, não basta apenas orações costumeiras, precisamos às vezes de súplicas diante do Senhor. A nossa oração pode muito por sua eficácia, mesmo quando pareça que está demorando a resposta. Precisamos, irmãos, confiar, precisamos entender que tudo, aleluia, é para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Quando tudo parece perdido, com Deus, nada está perdido, amém? Uma vida de oração faz Deus ouvir o seu clamor, amém? Sabe, irmãos, aos olhos humanos, a postura de Abacuque parece loucura. Irmãos, creio que se as minhas pernas estivessem tremendo e o meu coração acelerasse, sabe qual seria a minha reação? A minha reação seria procurar um lugar seguro onde me esconderia e ficava ali, ó, relaxado. Mas a palavra do Senhor diz que o profeta Abacuque, ele começou a saltar montanha acima, como uma corça. Por causa da sua fé em Deus, o que ele fez? Ele pôde ficar de pé, correr firme, velozmente, chegando aos lugares mais altos, jamais alcançados. Como diz lá no texto, ele me faz saltar como a corça e me faz andar em lugares altos. Versículo 19 de Abacuque 3. Sabe, irmãos, essa passagem do livro de Abacuque não está na palavra do Senhor por acaso. Assim como tudo que está escrito é para o meu e o seu crescimento, sabe? A palavra do Senhor lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluias! Então eu quero dizer para você, meu irmão, ao ensino de Abacuque, eu quero dizer para você, quando os recursos da terra acabarem, ei, presta atenção. Ei, adorador, ei, você que é movido, que move o coração de Deus com o seu clamor, que move o coração de Deus com a sua oração. Ei, para você, quando os recursos da terra acabam, os celeiros do céu, aleluia, continuam abarrotados em seu favor. Glória a Deus, aleluia. Querido, acabou tudo, meu Deus, não tem mais nada. Levanta os seus olhos para os céus. Abra sua mão assim. Levanta sua mão para o céu. Tem chuva de Deus vindo em seu favor, amém? Tem chuva, eu estou ouvindo o som de chuva vindo em seu favor, querido. Por quê? Porque quando os recursos da terra acabam, os celeiros do céu continuam abarrotados para chover, chuva abundantes em seu favor. Aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus, amém? Sabe, irmãos, o profeta, ele confiava e dependia só do Senhor. Ele dependia só do Senhor para o seu sustento. Deus daria a ele a alegria no coração, mesmo diante das tribulações.
O profeta, aleluia, ele confiava na soberania de Deus. Sabe, irmãos, para terminar, a economia de Israel, naquela época, dependia da lavoura. Lembra o texto lá que diz: ainda que a figueira não floresça, não haja vide no campo, o gado, enfim, vai falando, né? Pois é, naquela época, a economia de Israel dependia da lavoura. Naquela época, a economia de Israel dependia dos rebanhos. Se isso se esgotasse, só restava a Abacuque o quê? Só restava a ele confiar no Senhor. Aí quando ele olhou para a nação, o que ele viu? Destruição. Aí quando ele olha para dentro dele mesmo, o que ele vê? Medo. Ai, irmãos, mas quando ele olha para o Senhor, aleluia, ele vê vitória, aleluia, glória a Deus. Deus está falando para mim e para você nessa noite, querido. Tira os olhos das coisas temporais, tira os olhos das coisas perecíveis e olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele. Os céus estão cheios, os celeiros do céu estão abarrotados de bênção em seu favor, aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, Deus ele tinha um plano sobre a vida do povo, e o profeta Abacuque, ele se questionava, querendo entender por que Deus aparentemente não estava agindo. Então, quando o Senhor lhe trouxe uma resposta, Abacuque entendeu que Deus ele não falha, e ele faz cumprir a sua palavra no tempo determinado, aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, uma das coisas mais difíceis para nós é ter que esperar. Meu Deus, nós estamos com as portas fechadas da igreja, abaixadas, desde o dia 10 de março. Desde o dia 10 de março que nós estamos sem fazer culto presencial. Mas eu nunca duvidei do Deus que eu sirvo, do Deus que eu confio, do Deus que eu descanso. Sabe, no mundo agitado em que vivemos, irmãos, a gente tem pressa para tudo, queremos tudo para ontem. Aí alguns no nosso meio não conseguem esperar. Aí o que fazem? Vai para outra, vai para outra, vai para outra igreja, vai para outra igreja. Por isso, muitas vezes, a gente toma decisão precipitada. Sabe, irmãos, devemos aprender a nos colocar na presença de Deus, apresentando ao Senhor os nossos pedidos a Ele, e aprender a esperar a resposta com fé, porque ela certamente não tardará, ela não falhará, aleluia! Glória a Deus, amém? Então, queridos, em primeiro lugar, eu queria terminar essa live, essa palavra nessa noite, essa mensagem da parte de Deus, através do profeta Abacuque. O que essa rica confissão de fé de Abacuque nos ensina? Primeira coisa, em primeiro lugar, é uma confissão de fé que passa por uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal, irmão. Abacuque, ele decidiu esperar. Abacuque decidiu se alegrar e confiar no Senhor. Mesmo em meio a toda a assolação que o cercava. Sabe, irmãos, quando buscamos a vontade de Deus, mesmo que isso represente um conflito com a nossa própria vontade, Deus ele nos concede cânticos na escuridão. Amém? Aleluia!
Salmodia o Senhor, querido. Descansa no eterno, aquele que habita nas alturas. É Ele que te esconde, como diz lá no Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo. Hebreus capítulo 13, versículo 15. O sacrifício de louvor é sempre agradável ao Senhor, porque independe das suas circunstâncias. Aquela cantora que canta aquela música com muito louvor, esqueci o nome, fugiu o nome, Cassiane. Está chorando? Louve. Não é? Precisando? Louve. O seu louvor invade o céu. O seu louvor, entra lá nos celeiros abarrotados em seu favor. Amém? Segundo lugar, o que o profeta nos ensina? Ensina a encarar as nossas dúvidas. Ensina-nos a encarar as nossas percepções, os nossos conflitos com honestidade. A fé, anota isso aí, a fé não anula a nossa capacidade de questionar. Deus, Ele nem sempre muda a circunstância em resposta às nossas orações, mas Ele pode nos transformar para enfrentá-las com equilíbrio e graça. Isso é viver pela fé. Amém, queridos? Em terceiro e último lugar, o profeta, aleluia, ele nos ensina que mesmo em meio às crises, a nossa atitude deve ser a de nos aproximarmos de Deus e não de nos afastarmos dele. Queridos, Abacuque, ele não se desesperou, permaneceu confiante na ação soberana de Deus, mesmo que pareça que Deus não estava agindo naquela hora, mas ele permaneceu firme, ele não se desesperou, ele permaneceu, mesmo que parecia que tudo estava perdido, mas com Deus nada está perdido. Ele sempre traz alegria para o nosso coração. Amém? Sempre traz alegria para o nosso coração. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Ensina-nos, Deus, a viver com paciência, Pai. E ajuda-nos, meu Deus, a esperar pelo tempo determinado do Senhor em nossas vidas, meu Deus. Perdoa-nos, meu Pai. Perdoa-nos pela nossa ansiedade, Senhor. E muitas vezes, até pela nossa falta de fé. Eu sei que o Senhor jamais se esquece de nenhum dos seus filhos, meu Deus. Senhor. Eu sei que o Senhor jamais irá nos deixar, meu Pai. Jamais nos irá deixar desamparados. Jamais nos deixará, ó Deus, desapercebidos, meu Deus. Jamais nos deixará, ó Senhor, enganados, Pai. Meu Deus. Visita a vida dessa pessoa, Pai, desse irmão, dessa irmã. Meu Deus, dessa família, Pai, que está, ó Deus, esperando uma resposta do Senhor, meu Pai. Meu Deus, que essa palavra que ela ouviu essa noite, meu Deus, ela possa buscar o Senhor, Pai. Meu Deus, ela possa ser, ó Deus, ó Senhor, levada a buscar ao Senhor, Pai. Porque só o Senhor, meu Deus,
como diz Pedro, tem palavras de vida eterna. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Pai. Palavras de vida eterna. São essas palavras que tanto precisamos, meu Deus, nesse tempo, ó Pai, de crise pela qual nós vivemos, crise no meio da nossa família, crise, meu Deus, nos casamentos, crise nos relacionamentos, crise nas emoções, crise nas finanças, crises, meu Deus, ó Senhor, no desemprego, no emprego, crises e mais crises, Pai, crises interiores, crises na alma, crises existenciais, Senhor. Meu Deus, que essa pessoa possa buscar o Senhor, Pai. Ó Deus, por mais, como disse a palavra do Senhor nessa noite, que os nossos recursos humanos acabem, meu Pai. Aleluia, meu Deus, celeiros abarrotados das bênçãos do Senhor, que irromperão sobre as nossas cabeças, no momento, meu Deus, que nós colocarmos, meu Deus, a nossa boca no pó, meu Deus, e a nossa oração tocar o coração do Senhor em nosso favor. Aleluia, meu Deus, essa palavra seja uma palavra rema, verdadeira na vida do meu irmão, da minha irmã, na vida dessa família que está ouvindo essa live nessa hora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Que essa palavra tenha sido bênção na sua vida como foi na minha, nessa noite. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, passa essa palavra para ela. Amém? Convide ela, olha, faz uma setinha aí do Instagram para ela, olha, você precisa ouvir essa palavra, manda para ela, amém? Eu tenho certeza, da mesma forma que você foi abençoado, querido, essa pessoa que você sabe que está precisando ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, também ela será abençoada através da sua vida, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, ricas, eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas nessa noite, nos envolva agora e para sempre, até a vinda do nosso querido Senhor e Salvador das nossas vidas, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém, queridos? Uma semana de vitória para você e sua família na presença do Senhor, amém? Deus abençoe. Boa noite a todos que nos assistiram nessa hora. Deus abençoe. Fiquem em paz. Amém, queridos?